Olá a todos, sejam bem-vindos a uma série de tutoriais sobre como utilizar a biblioteca ou o conjunto de bibliotecas Geant4, que serve para você desenvolver simulações de física de altas energias ou em aplicações de física médica, proteção radiológica, enfim. É uma biblioteca que permite que você programe em C++ simulações de transporte de radiação através da matéria. Essa série, com vários vídeos que já estão numa playlist no meu canal do YouTube, eu notei que muitas pessoas simplesmente não conseguiam instalar o Geant. Não é trivial mesmo, não é como você baixar um aplicativo, dar 2 cliques e ir clicando em sim até o final. O Geant é uma biblioteca que precisa ser compilada no seu próprio sistema operacional, embora você possa, em alguns casos, baixar um conjunto de bibliotecas binárias já pré-compiladas. Então o que eu vou fazer aqui é voltar um pouco atrás e mostrar para quem está interessado como fazer essa instalação. Eu estou aqui no site, o site do Geant é Geant, né? Se pronuncia Geant, mas tem um T mudo no fim. Então, como se escreve? geant4.web.cern.ch. Daqui, nós vamos para 2 lugares diferentes. Nós vamos para a seção de guias, então procure aqui esse link Guides, e nós vamos para a seção de Downloads. Então, primeiro na seção de Downloads, nós temos essa página, onde você encontra o programa para ser baixado e compilado. Vem aqui em Source Files e pegue o que você se sentir mais confortável. Eu vou sempre no menor deles, que é o que vem compactado no formato gzip, mas se você não tem como descompactar com o gzip, você pode baixar o .zip convencional, que é um pouco maior, mas não muito. Não é isso que vai fazer diferença. A questão é que além de baixar o programa binário, você também precisa baixar esses arquivos de dados. Os dados, eles são opcionais, mas dependendo da simulação que você for fazer, você vai precisar deles. Eu acho mais simples fazer o download agora de todos os arquivos de dados. É bastante coisa, mas não é nada proibitivo. Demora um tempo, dependendo da sua conexão com a internet, mas pelo menos todos já vão estar lá. E aí, conforme você for desenvolvendo suas simulações, você não tem que se preocupar que um programa não vai ter a precisão correta ou uma mensagem de que agora faltou você baixar um arquivo de dados ou algo assim. Todos já vão instalar para você. Não confie nesses valores de memória aqui, qual é o tamanho de cada arquivo. Isso aqui está ultrapassado e precisa ser corrigido. Na verdade, mesmo arquivos grandes como esse que ele fala que tem 500 MB, tem muito mais do que isso. Tem arquivo que ele diz que é 500 e são 700. Arquivo que ele diz que é 100 e são 500. No total, são alguns gigabytes de dados que você vai ter que fazer o download. Se for o seu caso, você também pode evitar o processo de compilação baixando um dos binários pré-compilados. E aqui você tem como opção para o CentOS, para Mac e 2 versões para Windows. Um compactado, zip, e o outro com instalador executável. De qualquer forma, se você tem o Windows e você vai seguir esse passo, tenha em mente que essas bibliotecas elas vêm compiladas sem nenhuma pré-seleção do que você vai usar. E, para ser bem sincero, algumas funcionalidades do Geant não funcionam em Windows. Minha recomendação sempre é que, se você é usuário exclusivo de Windows, instale uma máquina virtual, dessas que você encontra por aí gratuitas, instale o Linux e rode o Geant na máquina virtual. Vai ser melhor do que se você ficar lutando para fazer funcionar. Não quer dizer que não funcione, eu sei de muita gente que usa no Windows, mas eu, particularmente da minha experiência, não recomendo. Caso você já tenha instalado, sempre fique de olho em patches que são lançados com correções. O último foi dia 29 de maio de 2020. E aí basta você baixar esse arquivo que tem as correções, descompactar em cima da mesma pasta e rodar a compilação de novo. Ele só vai recompilar o que sofreu mudança, ele não recompila o arquivo todo. Então você não vai ter que passar por todo esse trabalho de novo. No meu caso, eu já fiz esse download, já tenho tudo numa pasta que eu vou mostrar para vocês.
Então eu tenho aqui uma pasta programas, eu estou no Ubuntu 18.04. Dentro da pasta programas eu criei uma pasta Geant 4. Dentro dela uma pasta zip com os arquivos que eu fiz o download. Eu apenas separei o arquivo principal, que contém o Geant mesmo, de uma pasta onde estão todos os arquivos de dados. E tudo isso aqui tem que ser descompactado no local correto, e eu já vou mostrar isso para vocês. Mas antes disso, vamos voltar lá na pasta principal e seguir agora o segundo caminho, entrando na página Guias. Aqui você tem toda a documentação, incluindo introduções, guia do desenvolvedor para quando você for fazer os seus programas. Tem vários tutoriais interessantes aqui, inclusive explicando os próprios exemplos que vêm com o Geant, mas hoje nós estamos interessados no guia de instalação. Então você vem aqui no guia de instalação. Primeiro você é recebido com um resumo do guia e todas as revisões que ele sofreu. E aí, clicando em Next, você chega na primeira página mesmo. Eu vou aumentar um pouco aqui. Onde você tem os pré-requisitos. E os pré-requisitos dependem do seu sistema operacional. Então, leia com atenção, principalmente se você é usuário de Windows ou de Mac, já que o Linux eu vou cobrir aqui hoje. Então, o que eu fiz para o Linux, para o Ubuntu, que é o meu caso, 18.04, eu sintetizei uma listinha baseado no que está escrito aqui, de pré-requisitos, que inclui essa biblioteca chamada Xerxes, ou em inglês Xerxes, que serve para quem vai usar GDML como linguagem de geometria. E se você vai seguir os meus tutoriais, em algum momento nós vamos chegar nesse ponto, então é importante ter. Também é importante ter as bibliotecas do Qt, no caso aqui a versão 5, Qt 5. Para a visualização, é importante ter o OpenGL instalado. Então, também me preocupei em ter o OpenGL, apesar de que algumas partes do OpenGL são instaladas como pré-requisito do Qt, mas dependendo de como você fizer essa instalação, se não for pelo Ubuntu, você também tem que instalar à parte o OpenGL. Então, siga isso daqui, passo a passo, para o seu sistema operacional e nós podemos seguir para a instalação propriamente dita. Building and Installing. Então antes, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de pré-requisitos. Então eu fiz aqui uma linha de comandos para quem tem Ubuntu, com tudo que nós precisamos como pré-requisito. Eu separei mais ou menos aqui visualmente uma linha para os pré-requisitos de compilação, então tem CMake, tem os compiladores, muito disso você já pode ter instalado no seu sistema operacional. Ou, no caso de você estar no Windows, você tem que buscar os equivalentes desses pacotes. Depois, as dependências gráficas externas, então são as bibliotecas utilizadas pelo sistema de visualização do Geant. Nós temos X11, XEMU, XPM, XFT, XExt, e o Mesa, que é a biblioteca open source equivalente do OpenGL. E você pode usar o OpenGL mesmo, se você quiser. Depois nós temos uma linha onde nós temos o Xerxes, que é a biblioteca para uso do GDML, linguagem descritiva geométrica, e o Qt, para fazer ambiente de janelas, para você desenvolver interfaces gráficas com o usuário. Então o que eu vou fazer é copiar essa linha aqui, que você encontra na descrição do vídeo, abrir um terminal em qualquer lugar. Eu vou colar Ctrl+Shift+V, lembre-se que no terminal não é Ctrl+V, é Ctrl+Shift+V. Enter, minha senha, que você não vai ver. E ele diz que eu já tenho tudo instalado aqui. Ele me deu só um aviso que ele fez uma escolha aqui para mim, entre o libglue1mesa, ao invés do libmesa-gluedev, que eu pedi aqui em cima. Isso depende muito da versão. Talvez você veja essa mensagem, talvez não veja. Aí é o sistema de instalação me dizendo que essa biblioteca é mais adequada do que aquela lá. Você pode fazer a troca se você quiser. Muito bem, eu volto agora para a pasta então. Eu estou já com os pré-requisitos todos instalados aqui. Eu volto para a nossa pasta que eu criei anteriormente. Está aqui, ó, Geant4. E o que eu vou fazer primeiro é descompactar aqui o nosso
código-fonte. Então, eu pego essa pasta que está compactada aqui, geant_for.10.06.patch02, é versão e subversão. E eu vou descompactar aqui do lado da minha pasta com os zips. Leva só alguns segundos. Beleza, podemos fechar aqui. E aí dentro dessa pasta nós temos o código-fonte. Aqui eu vou criar outras duas pastas, então prestem bem atenção. Eu posso inclusive pegar esse nome que está aqui, eu vou copiar daqui a versão correta. E dentro dessa pasta, eu vou criar outras duas pastas então. Eu vou criar uma primeira pasta com o nome e a versão, tracinho, build. Essa pasta é uma pasta de arquivos temporários onde ficam os arquivos binários da compilação antes de chegar no arquivo final. Depois eu preciso fazer a mesma coisa para guardar os arquivos finais compilados. Então, é a mesma coisa, tracinho, install. Aqui é onde vai ficar a instalação, por assim dizer, do Geant. Muito bem. Mais um. Precisamos de um lugar para guardar os dados. Então, vou criar uma pasta chamada data. E aqui eu vou descompactar todos os arquivos de dados que eu fiz o download. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu até posso abrir numa outra aba para ter os dois. Eu vou descompactar todos esses dentro da pasta data que eu criei dentro do Geant. Então todos vão vir para cá. Vamos ver. Basta clicar e arrastar para cá. Alguns vão demorar mais, outros menos. Esse foi bem rapidinho. E aí é só ir fazendo um de cada vez. Muito bem. Só fechar esse excesso de janelas agora. Voltar lá, porque eu fechei a janela errada, obviamente. Programas, Geant, data. E aqui temos todos os downloads. Agora, nós precisamos abrir um terminal aqui para fazer a configuração. Então, aonde nós vamos abrir o terminal? Pode ser aqui na pasta principal do Geant mesmo, ou pode ser direto na pasta build, que é efetivamente onde nós vamos trabalhar. Então, se você quiser vir aqui, eu vou simplesmente pedir um novo terminal. E nós vamos executar a configuração. A configuração é feita com o CMake. Então, se você instalou aquela linha de pré-requisitos, você deve ter o CMake instalado aí, como eu tenho. Então agora eu vou mostrar para vocês o que é que nós temos que executar aqui para fazer a configuração. Nós vamos pedir para o CMake fazer essa configuração para nós. E vamos passar várias opções para o Geant se configurar. Essas opções e outras mais você encontra aqui no guia de compilação e instalação. Eu recomendo que você faça uma leitura, particularmente se você não estiver no mesmo sistema operacional que eu, porque as coisas podem ser ligeiramente diferentes, mas você tem tudo muito bem explicado nesta página. Inclusive, todas as opções e o que elas significam, aqui embaixo, no final da página. Rapidamente eu vou dizer para vocês que a primeira opção diz aonde vão ser instalados os binários após a compilação. Então, se você reparar, eu estou executando de dentro da pasta build, então 2 pontinhos significa volte uma pasta e depois acesse esta pasta aqui. Cuidado só para não digitar errado. Se você estiver na dúvida, você pode vir aqui no explorador, acessar a pasta build, você está aqui, então quando você volta uma pasta, você está aqui na pasta principal e a pasta de instalação está aqui. Você pode apertar F2, dar um Ctrl C, vir aqui e colar para ver que é a mesma coisa. Então tem que ser exatamente o mesmo nome. Mesma coisa para o lugar onde estão os seus dados. Então, de novo, nós estamos dentro da pasta build, eu estou dizendo para ele, volte uma pasta e acesse a pasta data, onde estão os nossos dados. Está aqui a mesma coisa, volte uma pasta e acesse data. Depois nós temos algumas flags, eu tenho que dizer para ele
que eu vou usar GDML, eu vou usar Qt, eu vou usar Ray Tracer, eu vou usar OpenGL. Só tome cuidado com o OpenGL, porque se você estiver no Windows, ao invés de X11 aqui nessa linha, X11, né, você digita Win32. Ok? E se você está no Windows também, você tem que remover completamente essa linha. Porque essa linha é para ativar a opção de multiprocessadores. E isso não funciona no Windows ainda. O Geant4 não dá suporte para múltiplos processadores ou processador com múltiplos processos para o Windows. E aqui, mais uma vez, eu repito a minha recomendação. Se você é usuário exclusivo de Windows, eu recomendo que você instale Linux numa máquina virtual. Por quê? Mesmo num ambiente virtualizado, você ter acesso a múltiplos cores, múltiplos processadores dentro da sua CPU, é mais vantajoso do que você ficar no Windows acessando uma única CPU, mesmo que o ambiente não seja virtualizado. Então, uma coisa equilibra a outra e vale a pena você executar o Geant numa máquina virtual no Windows. E nós terminamos com 2 pontinhos para dizer para o CMake que o arquivo de configuração, o arquivo que vai ser configurado por essas opções, está uma pasta acima. Mais uma vez, nós estamos aqui, voltando, na pasta build, aqui que a gente vai executar aquele comando. Estou dizendo para ele, volte uma pasta acima, porque você vai encontrar o arquivo cmakeslists, que é o arquivo que ele procura. Por padrão, ele está uma pasta acima. Então, estou aqui na raiz do nosso código-fonte, vou abrir a pasta build que eu criei, pedir um terminal aqui, e agora nós vamos para aquela segunda linha. Vou copiar a linha de configuração, vou colar aqui, Ctrl+Shift+V, e apertar Enter. E se tudo correr bem, eu não vou ter nenhuma mensagem de erro no final. Aqui ele mostra para mim que ele encontrou os arquivos de dados, então preste atenção nessa seção. Se você errou alguma coisa no nome da pasta ou na hora de descompactar os arquivos, ele pode não ter encontrado. Ele também fala que ele encontrou todas as dependências, ele escreve o nome, escreve found na frente. E no final, ele repete todos os flags que eu pedi, até alguns que ele tinha como default, e me diz, tá aqui, ó, GDML, Qt, Ray Tracer, OpenGL, e aqui o multithread, e me diz que o suporte para todos eles foi habilitado. Então, se você chegou até aqui, a gente pode até limpar a tela. Então, estamos aqui na pasta Build. Se você chegou até aqui, você deve ter todos esses arquivos gerados pelo processo de configuração. Então, estamos no mesmo lugar onde nós executamos aquela configuração. E é daqui de dentro que nós vamos executar a compilação. Então, você deve ter o make instalado. Eu posso checar assim, tá lá, o make. E o que nós vamos fazer é simplesmente dizer make -j, que é para dizer que eu vou executar múltiplos processos, e aqui eu vou colocar o número de núcleos de CPU que eu estou disposto a dedicar. Essa compilação demora, e por isso eu vou dedicar o máximo possível que eu tenho, que nesse caso são 8. É só que eu não vou poder usar meu computador nesse período. E depois nós vamos ver quanto tempo levou, ok? E além disso, a gente pode passar uma opção make install, para a hora que ele terminar, ele copiar os binários para aquela pasta de instalação que eu disse para ele que é a que eu vou usar. Porém, o que pode acontecer aqui é que a gente tem algum erro no meio do caminho. Então, tanto faz se eu vou colocar agora ou se depois eu vou executar, depois que compilar, eu vou executar make install separado. Eu prefiro fazer assim, make -j8, e quando terminar eu faço o make install. Você pode fazer os dois juntos, mas eu prefiro fazer separado. Estão prontos? Vamos lá. Tá aí, terminamos, sem nenhum erro. Quando a compilação falha, ele mostra uma mensagem de erro bem grande para você não ter como errar. Eu tive alguns warnings para cima, mas são coisas do meu compilador, que é um pouco exigente e reclama quando você tem uma função que retorna valor, mas esse valor não é usado, pode ser ignorado. Então, não tendo nenhum erro, o programa está compilado. Agora, eu preciso instalá-lo. Então, make install. E ele vai copiar todos os binários.
Muito bem. Voltando na pasta agora, aqui está a pasta raiz, nós ainda temos todo o nosso código aqui, porém, dentro da pasta install, nós temos os binários. Temos as bibliotecas de ligação dinâmica, temos todos os includes, que é o que nós, de fato, utilizamos os arquivos cabeçalho para fazer a compilação dos nossos programas futuramente. E temos alguns binários que ajudam a organizar a compilação dos nossos programas também. Apesar de nós termos colocado o arquivo de dados aqui, vale um comentário que o Geant recomenda que esse arquivo, na verdade, não fique aqui, mas sim que ele fique dentro da pasta install, dentro da pasta share, que ele ficasse aqui, deste lado aqui, do lado dessa pasta que ele mesmo criou, dentro dessa pasta share. Eu deixo lá, não faz diferença nenhuma, mas você pode querer fazer como ele diz. E na verdade eu vou mostrar para vocês bem rapidinho para concluir que você pode mudar isso a qualquer momento. Basta que você copie ou mova, na verdade, essa pasta aqui para dentro, install, share, ela vem parar aqui. E aí só o que você tem que fazer, voltando no terminal, eu vou limpar o terminal. Lembra da nossa linha de configuração? Aquela com várias opções? Nela a gente dizia onde estavam os dados. Eu acho que está mais fácil eu mudar aqui. Isso. Então aqui eu dizia onde estavam os dados. Caso você queira mudar os dados de lugar, basta vir aqui. Eu vou pegar o caminho aqui em cima da minha pasta de dados. Ela está dentro da pasta de instalação. Repare que aqui, de onde a gente executa a configuração, que é a pasta build, eu precisei sair uma para poder acessar a pasta de instalação. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou sair uma, aí dentro da pasta de instalação tem a pasta share e a pasta data. Eu posso pegar tudo isso. Na verdade eu não preciso pegar tudo porque ele armazena quais são as últimas opções, mas se eu pegar tudo não faz diferença. Ele vai dizer para mim que ele reencontrou aonde estão os dados, tá vendo? Reencontrou. E aí você pode, só para garantir, compilar de novo, mas você vai ver que ele na verdade não chega a compilar, porque tudo já está compilado, então ele rapidamente checa que tudo está lá, e você pode colocar make install, e ele vai garantir que tudo está lá no seu arquivo de instalação. E, dessa vez, você garante que o seu arquivo de dados mudou de lugar. É assim que você garante que o seu arquivo de dados mudou de lugar. E agora ele está no lugar que a organização do Geant recomenda. Mas para a gente isso não importa. A única diferença de fazer isso é que agora toda a instalação do Geant está 100% aqui dentro. E para ser sincero, você pode, uma vez que você configurou para a pasta data estar aqui dentro, você pode mover essa pasta para onde você quiser no seu computador. Porque ele tem um binário aqui, que é esse geant4config, que faz o papel de detectar, junto com esses scripts aqui, faz o papel de detectar onde a sua instalação está morando. E é isso. Esse é o processo de configuração e instalação do Geant. E a partir daqui, eu sugiro que você comece a seguir os tutoriais em ordem para ver como desenvolver a sua simulação do zero. Vejo você nos próximos vídeos.